apostólico envolvendo o padre Júlio Lancelotti. Todas as redes sociais estão, assim, com inúmeros posts, as pessoas estão algumas felizes, outras tristes, enfim, porque Padre Júlio teve uma restrição em relação a algumas atitudes e veio diretamente da Arquidiocese de São Paulo. Então vamos entender um pouco mais sobre essa situação aí e também sobre mais este episódio envolvendo o Padre Júlio Lancelotti. Então, no último domingo aí, né, o terceiro domingo do Advento, ao início da missa, o Padre Júlio Lancelotti informou aí sobre a questão das transmissões das missas. O Padre Júlio Lancelotti está na paróquia São Miguel Arcanjo da Moca, né, ele é muito conhecido, e as missas eram transmitidas ao vivo no YouTube, tá, pelo pessoal da paróquia, enfim. Então, ao início ele deu um recadinho, vamos ouvir aqui o que o Padre Júlio falou. A todos que nos acompanham e a nossa gratidão imensa à equipe que hoje está aqui transmitindo e que nesses últimos domingos tem estado aqui conosco, e todos que desde a pandemia transmitiram esta missa. Hoje é a última vez que essa missa está sendo transmitida. Até que haja ordem em contrário, a partir do domingo que vem, a missa será só presencial, não terá mais transmissão. Então agradeço imensamente todos que acompanham, todos que fazem chegar estas imagens a tantos lugares. Gratidão a todos, a todas que acompanham. Assim como teve a primeira vez que foi transmitida, hoje, no terceiro domingo do Advento, está sendo a última vez que está sendo transmitida. Mas a missa continuará tendo aqui às 10 horas, todos os domingos. Teremos a missa celebrada aqui e presencial. E também a paróquia fez uma nota pública em relação a isso. Conforme informado no último domingo, as transmissões estão temporariamente suspensas, porém as missas dominicais continuam sendo celebradas normalmente às 10 horas na capela da Universidade São Judas, na Moca. As redes sociais não estão sendo movimentadas por um período de recolhimento temporário. Não procede a informação sobre a transferência da paróquia São Miguel Arcanjo. Reafirmo minha pertença e obediência à Arquidiocese de São Paulo. Padre Júlio Lancelotti, ele soltou essa nota aí há 3 horas atrás. Por quê? Os jornais aí, né, estão informando que ele foi proibido pelo Dom Odilo Scherer a transmitir as missas que eram feitas e pediu para que ele também se recolhesse das redes sociais. Mas estão aí colocando também a peça de que ele pode ser transferido da paróquia. Ele, pelo que já foi noticiado, ele vai se aposentar em abril de 2026, então está muito perto da aposentadoria dele. Então ele veio por meio dessa nota dizer que sim, as redes sociais, a transmissão está suspensa temporariamente, mas de que essa informação da transferência dele não é real. Então vamos ver o que ele também aborda aqui, vamos ver o que ele fala aqui neste outro vídeo. Olá, nós continuaremos a ter a missa presencial às 10 horas na rua Taquari 546. E participe na sua paróquia, na sua comunidade. Sempre é importante estarmos juntos para ouvir a palavra de Deus e partilhar o pão da Eucaristia. Deus abençoe. E aí a Mônica Bergamo soltou uma notícia que não dá pra ler, porque nós não somos assinantes. Mas depois a gente conseguiu aí ver, né, porque agora tá todo mundo noticiando, sobre essa questão do Padre Júlio Lancelotti. Então, o que foi tido aí, o que está sendo trazido? De que ele deixará de transmitir as missas ao vivo e também de postar nas redes sociais por ordem da Arquidiocese de São Paulo, que hoje está com Dom Odilo Scherer aí. Lembrando que o Padre Júlio está 40 anos à frente dessa paróquia. Existem dioceses que normalmente os padres não ficam por tanto tempo. Os bispos sempre fazem um rodízio aí de padres, né, na paróquia, que também nem é
tão bom assim, exceto se for um trabalho estupendo. Mas existem dioceses que o padre dura 5, 10, 15 anos na paróquia, depois ele vai para outra, para poder auxiliar outras paróquias, tá? Então, essa informação da transmissão foi confirmada por nota, pelo vídeo, e a arquidiocese também foi procurada pelos jornais, mas o que eles afirmaram foi de que, abre aspas, que estas questões foram tratadas em conversa entre o arcebispo e o padre, e que diz respeito ao âmbito interno da igreja. Ou seja, com essa frase significa que eles não vão ficar se posicionando para ficar explicando, falando por que isso aconteceu, se vai ser só isso, não. É uma conversa entre o padre e Dom Odilo, tá? O pessoal também colocou de que todas essas questões são conduzidas diretamente entre eles. Então, o que o pessoal tá falando aí, abordando sobre o Dom Odilo correr o risco de ser transferido, até o momento não se confirma essa informação, tá? A Arquidiocese não soltou nenhuma nota em relação a isso, mas o que nós temos até agora é o posicionamento do padre Júlio Lancelotti. Só lembrando, gente, o padre Júlio Lancelotti, ele tem se envolvido em muitas polêmicas, principalmente nos últimos 2 anos, polêmicas muito pesadas e outras, inclusive uma até que ele veio se retratar por conta de uma fala que foi bem herética, assim, né, falando que a igreja tinha sido criada por Constantino. Então isso gerou muita revolta. Nós já fizemos um último vídeo aqui de um pessoal que estava indo lá no núncio apostólico para denunciar todas essas questões, né? Então a gente não sabe que ponto chegou essas denúncias, até onde chegou essas denúncias. O que nós sabemos é que Dom Odilo deu um puxão de orelha aí no padre Júlio Lancelotti nessa questão. E quando eu falo puxão de orelha, gente, é isso. Não é para transmitir as missas por enquanto. Por qual motivo? Não sabemos. É por conta das denúncias? Não é por conta das denúncias? A gente ainda não sabe. O que tá acontecendo muito é que tem muitas pessoas que estão chocadas. Então, como a gente tá vendo aqui nos comentários, antes tarde do que nunca. Padre punido por seguir o exemplo de Jesus. Então, tem 2 lados, né? Tudo encaminhado para uma excomunhão, que continue assim. Então, já tem gente cantando vitória, tem outros falando que isso é perseguição, tem alguns, inclusive no Facebook, falando que isso é censura. Gente, isso não é censura. Primeiro que a missa não foi proibida, como ele falou no vídeo, ele não foi proibida, a missa continua presencial. A gente não sabe o motivo de que originou essa proibição da transmissão e o pedido de recolhimento das redes sociais. Podem ser inúmeras questões. Pode ser que venha coisas mais pesadas, pode ser que não, pode ser que tem alguma orientação da parte de comunicação de que isso não está gerando bons frutos. Pode de fato ser as denúncias. A gente não sabe, não tem como saber agora, exceto se você é Dom Odilo ou se você é padre Júlio Lancelotti. Talvez algumas pessoas que estejam próximas do padre Júlio sabem, mas ou vão deturpar a informação, ou vão passar e as outras pessoas também vão colocar outras informações e vira aquele telefone sem fio que a gente nunca sabe quem tá certo, quem está errado. O que nós podemos dizer é que diante de todas as polêmicas que o padre Júlio se envolveu aí nesse período, né, inclusive em uma das reportagens até foi falado, acho que foi inclusive no do Globo, foi falado que o padre Júlio já tinha recentemente aí entrado numa discussão que foi compartilhado nas redes sociais com o vice-prefeito de São Paulo, Melo Araújo, aí do PL, que ele discutiu com o padre, porque o vice-prefeito tinha dito de que o padre Júlio Lancelotti faria um desserviço ao supostamente contribuir para a concentração de usuários de drogas na região, né? E aí, na ocasião, o padre respondeu às acusações, afirmando ter ficado perplexo com o ataque. Então, assim, já tem sido inúmeras vezes todas essas questões. Nós tivemos aquela questão do documentário envolvendo, né? Ai, o santo é trans, o santo não é trans, a santa é trans, enfim. Então, tem muitas questões envolvendo isso e, de fato, nós não conseguimos saber exatamente. Mas, isso é uma prova para você que fica... Aliás, agora é uma prova para aquele pessoal que fica batendo no peito falando a igreja não faz nada, a igreja não age, né? A gente não sabe o que acontece internamente, gente. Tem muitos padres, inclusive, não tô falando aqui no caso do padre Júlio Lancelotti, porque a gente nem sabe exatamente o que aconteceu, mas tem muitos padres que muitas vezes são afastados, são mandados para outra diocese por inúmeras questões, não é só por conta daquelas questões mais fortes, não de abuso, não é isso. Existem muitas questões que podem levar a acontecer essas coisas. Pode até ser que Dom Odilo Scherer, ele esteja aí resguardando o padre Júlio, ou até mesmo a paróquia, que como o padre Júlio está à frente de uma paróquia, tudo também recai sobre a paróquia, recai sobre a igreja católica. Então, não sabemos, né? O que nós precisamos agora aprender é a igreja não tá dormindo. A igreja não tem só o padre Júlio Lancelotti para cuidar, para puxar a orelha, para orientar,
né? Apesar dele estar muito nas mídias, existem muitos outros casos e isso, às vezes, a gente esquece, né? Que a Igreja Católica, o ser católico é universal, é pro mundo todo e tem inúmeras questões. Uma hora pode chegar, pode demorar, mas chega. O Padre Júlio tomou essa bronca, essa restrição, essa suspensão das redes sociais. Agora oremos, né, para que Deus possa conduzir essa situação e que tudo possa ser colocado às claras, a verdade. Seja por conta daquilo que a gente acha que é, né, porque agora tá muito no achismo. Muita gente vai trazer teoria, muita gente vai falar que foi por causa dela que o Padre Júlio está suspenso das redes sociais, mas acreditem, gente, pode não ser por causa delas, tá? Porque agora vão aparecer todos os heróis, viu? Eu fiz a denúncia, não, porque eu fui lá e falei, não, porque eu fui lá e falei com Dom Odilo Scherer. O que nós temos que pedir é para que Deus conduza toda essa situação, para que a verdade apareça, para que tudo seja muito justo e para que essas confusões, essas polêmicas parem de acontecer, porque não é legal a gente trazer um vídeo sobre isso, não é legal um padre estar envolvido com polêmica, seja Padre Júlio ou não seja Padre Júlio, é muito triste tudo isso acontecer, né? Então, oremos aí por toda essa situação, você gostando do Padre Júlio ou não, oremos por toda esta situação aí, tá bom? Agora me conta o que você achou desse caso, ficou chocado? Porque quando eu vi, eu fiquei chocado, eu tenho que correr e gravar esse vídeo. Então a gente já tem uma playlist aqui dos casos aí do Padre Júlio, envolvendo o Padre Júlio, para que você possa se inteirar, né, de toda essa situação e saber que o Padre Júlio não é tão inocente assim, porque ele vive entrando em polêmicas, né, desde polêmicas mais leves até polêmicas bem graves. Então, oremos por tudo aí. Não esquece que você pode e deve comentar, deixa aqui sua opinião, mas respeitando essas regrinhas aqui. Não esquece também, que eu acho que eu até esqueci, né, de falar isso, do seu joinha neste canal, neste vídeo, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até um próximo capítulo dessa história. Tchau!